Pedro Bonenberg já está aqui comigo para falar sobre eleições, porque, Pedro, o Tribunal Superior Eleitoral informou que não faz a distribuição de propagandas eleitorais. Para os nossos telespectadores entenderem, spots para rádio e também vídeos para televisões, para as emissoras de TV, devem ser encaminhados ao pool de emissoras e também veículos de imprensa que devem aí se planejar justamente para acessar essas mídias e cumprir a legislação. Agora, Pedro, o porquê dessa informação, o que motivou aí o Tribunal Superior Eleitoral falar sobre este assunto? Uma boa noite para você. Elias, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui na TV Diversa. Olha, Elias, vamos começar do começo dessa história inteira. Na segunda-feira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, convocou uma coletiva de imprensa e trouxe a seguinte informação. Ele disse que uma auditoria contratada pela campanha do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, havia constatado que mais de 150 mil inserções da propaganda política de Bolsonaro deixaram de acontecer no rádio. O que são inserções? O que isso quer dizer? Basicamente, na prática, o que a campanha bolsonarista está acusando é de que rádios do país, especialmente do Nordeste, deixaram de veicular material da campanha. Então, aquelas propagandas que a gente ouve no rádio, algumas delas deixaram de ser veiculadas, é o que está dizendo a campanha de Jair Bolsonaro. Isso foi afirmado com base num relatório interno produzido pela campanha, uma auditoria que teria sido contratada pela campanha, conforme o ministro Fábio Faria, o que gerou uma grande repercussão. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, que preside também o Tribunal Superior Eleitoral, deu 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas dessas graves acusações que aconteceram na segunda-feira. O que aconteceu de lá para cá, Elias? Bom, primeira coisa que é importante a gente destacar, as provas não foram apresentadas. Foram 24 horas para apresentar essas provas e essas 154 mil inserções que teriam deixado de ser inseridas no rádio conforme Bolsonaro e a campanha dele, elas não foram totalmente reveladas ao TSE. Apenas uma parte pequena, uma amostra disso, foi levada ao Tribunal Superior Eleitoral. Outra acusação que foi feita é de que o TSE saberia dessa situação, não teria feito nada enquanto a essa situação, Elias. E aí, vale trazer aqui o posicionamento do tribunal. Olha, Elias, vale ressaltar que o tribunal ele não envia essas propagandas para as rádios e TVs. O que acontece é o seguinte, foi criado um grupo que é chamado de pool, então um grupo de veículos de imprensa, um e-mail único ali para esses veículos receberem de todos os partidos todas as propagandas eleitorais. E então os partidos têm 48 horas para enviar esse tipo de material. Se não enviar a tempo, isso deixa de ser veiculado porque as rádios, as TVs não receberam esse material para fazer esse tipo de veiculação. Bom, com poucas provas apresentadas, com pouco material detalhado sobre esse assunto, Elias, o TSE, o ministro, então presidente do TSE agora, Alexandre de Moraes, recusou o pedido de Bolsonaro para investigar esse caso. O ministro entendeu que não há provas suficientes que caracterizem ou que possibilitem o início de uma investigação. O ministro pede mais provas e agora fica esse dilema em relação a essa história. A gente preparou, né, Elias, uma reportagem para explicar um pouquinho melhor essa situação dessas inserções. Vamos acompanhar melhor esse caso a partir de agora. Compete às emissoras de rádio e de televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. O planejamento para acessar e divulgar as mídias é de responsabilidade das empresas de comunicação. Para isso, os canais de rádio e de TV de todo o Brasil devem manter contato com o pool de emissoras, como é denominado o grupo de emissoras que fazem a transmissão. Este grupo se encarrega do recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos em formato digital e da geração de sinal dos programas eleitorais para as outras redes, seja de TV ou rádio. De acordo com o artigo do TSE, as emissoras de rádio e de televisão não podem deixar de exibir a propaganda eleitoral, a não ser que o partido não tenha disponibilizado o arquivo de mídia.
Caso a propaganda não seja transmitida pelas emissoras, a Justiça Eleitoral, a requerimento dos partidos políticos, das coligações, das federações, das candidaturas ou do Ministério Público, vai poder determinar a intimação pessoal do representante da emissora para que obedeçam imediatamente às disposições legais vigentes e transmitam a propaganda corretamente.